Brasil e China anunciam a construção de uma ferrovia histórica para a América Latina, que vai conectar o Porto de Ilhéus, na Bahia, ao Porto de Chancay, no território do Peru. Será que o Brasil, então, está inserido na nova Rota da Seda? Vai lembrar que essa ferrovia pode reduzir o custo e frete do transporte para o mercado asiático, que hoje é o mercado mais importante do planeta. Enquanto isso, os BRICS tomam algumas posições bastante pró-Rússia e China, como, por exemplo, o Brasil reconhecendo de maneira institucional por meio de vídeo que os territórios que a Rússia invadiu hoje pertencem à Rússia. Vai lembrar que o Trump anuncia porcentagem, tarifas de 10% sobre produtos que venham de membros dos BRICS. Enquanto isso, temos uma polêmica reunião entre Benjamin Netanyahu e Trump, com propostas como, por exemplo, o reassentamento de palestinos, com o ministro da Defesa falando em uma cidade humanitária no sul do enclave, onde seriam deslocados os palestinos que poderiam ou abandonar Gaza ou ficar em uma posição controlada por Israel. Isso já vem sendo amplamente criticado pela comunidade internacional, apesar de contar com o apoio dos Estados Unidos e de Israel, que inclusive referenda o Trump como possível indicado para o Nobel da Paz. Trump alega que a Ucrânia vai receber armamentos, equipamentos, só que o The Guardian, mídia super importante, fala que nesse momento os Estados Unidos, sim, atravessam uma escassez de recursos, com só 25% dos mísseis Patriots que serão necessários para suas próprias ambições. Enquanto isso, temos também o Porto de Roterdã, segundo a própria mídia local, sendo utilizado para uma futura guerra contra os russos, entender exatamente como isso está se consolidando, e o Trump, que dá declarações bastante polêmicas, colocando que o Putin é um inútil, entender exatamente qual foi o contexto. Para finalizar, pessoal, a gente tem também a Alemanha convocando o embaixador chinês, dando a entender que a China atacou aeronaves alemãs, dentro de um contexto da Alemanha, tentando conter os mísseis ou os ataques dos sutis na região do Mar Vermelho. O que tá rolando, hein? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho da nossa parceiraça do canal. A sua empresa, a sua marca está em perigo. Eu sei porque a minha também estava até pouco tempo atrás, porque eu não tinha um registro no INPI. Para quem não sabe, eu tenho uma empresa, professor Ricardo Marcílio, que tem todo um ecossistema ligado à educação. É canal do YouTube, é plataforma, só que eu corri o risco de perder por falta de segurança jurídica. Mas de verdade, quando você vai tentar fazer, é um processo lento, burocrático e extremamente difícil. Por sorte, a parceira aqui do canal, a Movon, ela agiliza todo esse processo para você. Então, se você quiser ganhar por um preço altamente competitivo, sem burocracia, registrar e ter uma garantia que a empresa, a marca vai de fato ser sua, link na descrição e conta com o serviço da Movon. Você não vai se arrepender. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. Como eu trouxe para vocês na introdução, de fato a gente teve o anúncio, não é da construção dessa ferrovia, dessa mega obra que vai conectar o Porto de Ilhéus até o Porto de Chancay, que foi inaugurado recentemente com o dinheiro dos chineses ali no Peru, mas é o estudo da viabilidade dessa obra. A gente sabe que o Brasil assinou uma série de acordos estratégicos recentes com Xi Jinping, e dentre esses acordos está o Programa de Rotas de Integração Sul-Americana, que é a ideia, de fato, de fazer uma integração das rotas, né, ou seja, de uma série de vias, intermodalidade, rodovia, ferrovia, aquavia, dutovias, utilizando capital, tecnologia e a própria inteligência, aí, né, a própria assessoria dos chineses. Além da questão das rotas, a China também promete ajudar no novo PAC brasileiro, que é o Programa de Aceleração do Crescimento Econômico, a construção de infraestruturas, inclusive algumas ferrovias, por exemplo. A ideia, pessoal, da nova indústria Brasil. A gente sabe que o Brasil vem tentando, pelo menos em tese, claro, né, se reindustrializar. O Brasil passa por um processo crescente de desindustrialização da sua economia. E a própria reforma tributária, ela retira, por exemplo, impostos da indústria, mas coloca mais impostos também nos serviços. E o Brasil vem tomando algumas outras medidas, alegando que quer reindustrializar o seu país, ao contrário da atual reprimarização da nossa economia e também o plano de transformação ecológica. Todos esses contando com parcerias estratégicas entre Brasil e China. E dentro dessa proposta, a ideia de uma ferrovia bioceânica, ou seja, que conecta o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico, talvez seja uma das mais comentadas. Olha, galera, eu sou professor aqui há bastante tempo e lembro que em meados dos anos 2010 já tinha essa ideia, quando o Brasil até cogitava fazer parte do Road and Belt, da nova Rota da Seda. Hoje em dia o Brasil fala que já recebe muito investimentos sem precisar aderir oficialmente à nova Rota da Seda. Aparentemente não há uma demanda do governo brasileiro a inserção nessa obra, nesse programa dos chineses, né?
que pretende investir na casa de bilhões, trilhões de dólares até 2049, comemorando 100 anos da Revolução Chinesa e criando uma situação de parcerias estratégicas e, claro, dependência econômica frente aos chineses. Pois bem, galera, essa ferrovia, ela pretende integrar 3 eixos ali, né? Conectar a ferrovia norte-sul, a ferrovia da integração centro-oeste e a ferrovia de integração oeste-leste, sendo que os estudos vão ser feitos pela Infra-SA, que é uma estatal brasileira, e pela China Highway, que também é uma empresa chinesa. Esse estudo que vai ser iniciado, de novo, não é para construção. Para construção vai ser num segundo momento, que possivelmente vai ter algum tipo de banco de financiamento fazendo esse projeto. Não sabe se vai ser financiamento via BNDES, se vai ser financiamento via NDB, Banco dos BRICS, se vai ser financiamento chinês, não é isso. Por enquanto é só um estudo de viabilidade para saber sobre a estrutura geológica, sobre relevo, quais são os possíveis trajetos que podem ser feitos, para tentar otimizar a construção dessa ferrovia. Como eu sempre falo, cara, um dos principais gargalos, dificuldades econômicas do Brasil é o custo do nosso frete, é o custo do nosso transporte. O Brasil, por questões históricas e econômicas, tem um modal assim muito privilegiado em relação aos outros, que é o modal rodoviário, ou seja, os caminhões, que não é que sejam ruins. Claro que o rodoviário ele é excelente, mas geralmente o melhor custo-benefício é para transporte de curtas distâncias, levando poucas cargas. O Brasil escolheu muito mais pensando em atrair automotivas para o território nacional do que pensando na logística do nosso território. Somos um país gigantesco de 8,5 milhões de quilômetros quadrados e que é um país muito chuvoso, ou seja, as rodovias têm muito desgaste, ficam todas esburacadas. O Brasil escolheu se rodoviarizar muito mais para atrair automotivas do que pensando na logística do nosso território. E aí a gente tem que colocar ferrovias, colocar aquavia, colocar dutovias, para ir melhorando o custo-benefício de investir no território brasileiro. O frete no Brasil ele é muito caro. E as ferrovias que vêm sendo construídas, mesmo que em baixo ritmo, vou colocar assim, elas são justamente nesse processo de tentar resolver alguns gargalos econômicos. Segundo essa proposta, o tempo de frete para o mercado asiático pode reduzir de 40 para 28 dias na média, uma redução muito significativa dos custos logísticos e, claro, tentar promover de maneira mais eficiente a intermodalidade, ou seja, aquavias, hidrovias, conectando com a ferrovia, conectando com rodovias, para tentar tornar o Brasil mais dinâmico. Ah, professor, mas o Brasil pode ficar muito na mão dos chineses e tal. Minha opinião. Galera, dinheiro não tem cor. Se a gente acha que receber os investimentos chineses são melhores, se eles querem investir na gente, que seja. Desde que sejam com, claro, né, um contrato pré-estabelecido que respeite a nossa soberania. Se não, galera, mas o Brasil vai fazer muita parceria com os chineses. Se os americanos quiserem investir em outras ferrovias, em outros portos e respeitar a nossa soberania, galera, que seja. Como eu falo, né? O Brasil tem que ser pragmático nas relações geopolíticas internacionais e pensar nos seus próprios interesses. O Brasil, como eu disse, não está oficialmente no Road and Belt, nova Rota da Seda, e nem vai entrar, mas a tendência é que a gente receba mais investimentos da China em um futuro próximo. Até porque o Brasil, trouxe para vocês, teve alguma resolução ali dos BRICS, que eu diria que pegou bastante forte, bastante firme contra os Estados Unidos e também contra algumas pautas ocidentais. O Brasil, por exemplo, e os BRICS condenaram os ataques que Israel e Estados Unidos fizeram contra o Irã, e aqui não estou questionando se você concorda ou não, estou falando do posicionamento geopolítico brasileiro. A gente condenou os ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, a gente condenou os ataques que a Ucrânia faz contra a Rússia, contra civis russos, mas não fez a condenação vice-versa, né? Ou seja, não condenamos os ataques que a Rússia faz contra o território ucraniano. Claro, a Rússia está nos BRICS, até faz um pouco de sentido, né? Mas falando de novo, né? O Brasil condena muito mais as ações dos ucranianos do que as ações dos russos. A gente anunciou que é uma tentativa de desdolarização das relações econômicas internacionais. O Brasil até se pronunciou, poxa, não faz sentido. Eu vou negociar com a Argentina, eu tenho que converter o real em dólar, depois o dólar em peso. Vamos fazer negócios com as moedas locais, com peso, com real, sem ter o intermédio do dólar. Até por conta de todas essas posturas. E mais uma, que o governo, de maneira institucional, divulgou um vídeo em que aparece o território da Rússia, com as regiões que foram invadidas, as regiões que foram ocupadas, Lugansk, Donetsk, Zaporizhia, Kherson e a Crimeia, como sendo territórios russos. E aí, de novo, a comunidade internacional, pelo menos até o momento, não reconhece que essas regiões que foram invadidas, ocupadas pela Rússia, mesmo que tenham passado por referendo, por consulta popular dos russos, não é um referendo reconhecido pela comunidade internacional. Então é mais um posicionamento bastante pró-Rússia.
O Brasil, aliás, o Trump, ele, em uma reunião de gabinete, praticamente confirmou que sim, hoje os BRICS são um grupo que foi criado para combater o dólar. Eu discordo bastante dessa ideia, tá? Mas estou passando a visão do Trump. Foi um grupo criado para combater o dólar. E já que eles têm uma postura tanto anti-Estados Unidos, todos os países que fazem parte da organização serão taxados em pelo menos, no mínimo, 10%. Claro que as tarifas podem ser muito superiores se já tiverem, né? O Trump, acho que ele gostou de mandar cartinha, né? Tá mandando cartinha para vários países. Então, alguns países foram taxados em 40%, outros em 25%, como o Japão e a Coreia do Sul. Os países dos BRICS, além das tarifas já existentes, vão ser taxados em mais 10%. Lembrando que a resposta dos BRICS foi praticamente uníssona, do Brasil, da Rússia, da China, da África do Sul. Se os americanos querem fazer essa política de taxação, isso vai ser ruim só para eles, porque quebra a confiança do mercado internacional. Os BRICS não vão arredar o pé. Se eles querem taxar, que taxem. A gente vai continuar com a nossa proposta, que não visa um elemento terceiro, e sim fortalecer as relações entre os países do sul global. E aí, pessoal, posicionamento certo dos BRICS? Deixa aí nos comentários. Enquanto isso, tivemos também o Irã anunciando a compra de sistemas de defesa dos chineses e dos russos. A gente sabe que Israel, para conseguir fazer os ataques contra o Irã, teve que desmobilizar, que destruir, e fez isso com a inteligência do Mossad agindo localmente, mas também com os ataques aéreos, os sistemas de defesa do Irã, principalmente os S-300, que ali defendiam, né, a defesa aérea contra mísseis dos iranianos. E o Irã agora precisa se recompor, precisa recompor o seu sistema de defesa, é um país que está muito fragilizado. A mídia dá conta agora que o Irã adquiriu mísseis chineses após o cessar-fogo com Israel, sendo que vai ser uma bateria de mísseis terra-ar para a reconstrução de fato do seu sistema de defesa. A gente fala de HQ-9, que é o sistema chinês, e mais S-300 dos russos. Professor, mas como os iranianos vão conseguir pagar por isso? Então, no caso de Rússia e Irã, suspeita-se que pode ser com compartilhamento de inteligência, compartilhamento de material militar, que o Irã dispõe bastante. No caso dos chineses, o pagamento vem principalmente em petróleo. A gente sabe que de todo o petróleo que o Irã explora, quase que 90% do petróleo bruto já é destinado aos chineses, utilizando a Malásia para escapar das sanções internacionais. E agora, com a China vendendo seu equipamento de defesa, seu sistema de defesa, isso pode se reforçar bastante. E aí, por que eu trago essa notícia para vocês? Porque a gente tem acusações da Ucrânia que a China está fazendo parte do sistema de defesa dos russos, produzindo equipamentos, tudo tal. Até pegou um drone, né? Que estava ali escrito Made in China, colocando, tá vendo? Os chineses estão participando aqui do conflito diretamente, e também agora os chineses financiando a reconstrução do território iraniano. Só lembrando que a China nega todas essas informações. A gente teve também, pessoal, uma notícia bem importante relacionada à visita polêmica de Benjamin Netanyahu a Donald Trump, primeiro-ministro de Israel, aos Estados Unidos. Por que ela foi polêmica? Eu diria que o dia já começou um pouco polêmico, com o ministro da Defesa de Israel dando conta que Israel está fazendo uma nova proposta para o território de Gaza. A gente sabe que o objetivo principal, palavras do Estado israelense, é eliminar o Hamas. E aí, enquanto o Hamas não for eliminado, não se pode estabelecer um cessar-fogo. Tanto que, por exemplo, o Trump tinha anunciado um cessar-fogo entre Gaza e Israel. Cara, eu trouxe para vocês, é muito difícil que isso aconteça. Porque o Hamas, claro, não quer deixar de existir, e Israel fala que só vai estabelecer um cessar-fogo com a anuência dos Estados Unidos e do Hamas da sua própria destruição. Ou seja, é muito difícil que aconteça de fato. Né? E aí, o ministro da Defesa de Israel colocou que a ideia agora do território israelense é fazer uma cidade humanitária no sul do enclave, principalmente ali na posição de Rafah, próximo do Egito. Seria inicialmente uma cidade com cerca de 700 mil pessoas que seriam deslocadas para lá com o controle militar absoluto de Israel. Professor, e lembrando, tá? No futuro poderia chegar até as 2 milhões de pessoas. Não sei exatamente qual seria o tamanho dessa cidade humanitária, porque comportar 2 milhões de pessoas, né, um território aí deveria ser significativo. Ou pelo menos contar com bastante infraestrutura. Professor, e quem vai ser o governo local? Eles não sabem, mas o que com certeza não vai ser é o Hamas. Porque eles querem forçar essa zona militarizada, essa área fechada para os palestinos, e eles querem um controle militar absoluto de Israel. Eles até falaram em algum tipo de organismo internacional, talvez a ONU, ou algum tipo de outro organismo responsável por questões de direitos humanos, defesa dos palestinos, que poderia controlar esse território, talvez uma coalizão de países árabes. A grande questão
É que óbvio que a comunidade internacional já vem reclamando dessa proposta, falando de deslocamento forçado de palestinos. Porque o próprio Benjamin Netanyahu, quando se reuniu com Trump e falou dessa ideia, ele deixou muito claro, olha, os palestinos vão ter o direito de escolha. Se as pessoas quiserem, elas podem sair. A gente não vai transformar numa prisão. Mas, claro, se elas quiserem ficar, elas vão ter que ficar sob domínio do território de Israel. Então ele fala que ele está dando uma opção de escolha. Ou você fica sendo controlado por Israel, ou você vai embora. Não transformaremos numa prisão. Claro, né, galera? Não é exatamente assim, porque talvez você não pode transformar numa única ou duas escolhas que Israel está dando para você. Talvez, se, por exemplo, a ideia da formação de um Estado palestino, enfim, né, sem a interferência do Hamas, como fazer isso também, enfim, deixar para as autoridades. Mas ele tenta colocar numa dicotomia, falando, ó, os palestinos podem escolher, fiquem à vontade, porque eles podem escolher o seu futuro. A ideia, galera, é que nem eu falei, né, aqueles que não estão dispostos a ficarem, eles podem de fato sair, e isso está sendo colocado como um processo de emigração voluntária. O próprio Trump e o Benjamin Netanyahu colocaram que eles estão conversando com lideranças árabes para receber, e alguns se mostraram motivados. Olha, galera, de verdade, os dois já vêm falando isso há bastante tempo. Até agora, nenhuma nação árabe se mostrou motivada para receber os palestinos. O Egito já falou que não aceita, a Jordânia já falou que não aceita, cogitou-se até o Sudão, a Somália, países ali africanos, né? Que poderiam também aceitar esses palestinos, mas acho muito difícil que isso de fato seja feito. E além do que, se o povo palestino quiser ficar nas suas terras sem ter um controle do Estado de Israel, os palestinos alegam que isso deveria ser respeitado, um direito à autodeterminação. Isso vai dar brecha, porque, de novo, Netanyahu e Trump estão colocando como se fosse uma coisa consolidada. Muito possivelmente, grandes críticas da comunidade internacional vão surgir contra essa proposta. Além disso, cara, a gente tem a ideia que o Trump está tentando normalizar as relações diplomáticas de Israel com uma série de países árabes, fazer voltar os chamados Acordos de Abraão. Isso pode ser feito com a Arábia Saudita, isso pode ser feito com a Síria e com o Líbano. A Arábia Saudita estava negociando antes do dia 7 de outubro, e o próprio ataque que o Hamas fez naquele contexto, muito possivelmente para impedir que a Arábia Saudita normalizasse as relações com o Estado de Israel, e o Líbano talvez seja o melhor momento agora, porque há um enfraquecimento do Hezbollah, e o governo libanês, por mais que não morra de amores pelo Benjamin Netanyahu, pelo Estado de Israel, sabe que pode ser importante uma normalização com o Estado dos judeus. Além disso, o território da Síria hoje está uma miscelânea, mas é comandado pelo HTS, pelo Al-Jolani, que quer fazer de tudo para agradar os países ocidentais. Reconhecer o Estado de Israel talvez seja para ele uma boa pedida. Além disso, a gente teve também o Trump confirmando que vai mandar equipamentos para a Ucrânia. A gente percebe o Trump vem falando quase que recorrentemente sobre isso, principalmente desde o último telefonema, em que o Putin garantiu que ele não vai abrir mão dos seus princípios para estabelecimento de uma paz, que o Putin quer a guerra, que o Putin está decepcionando o governo americano. Vocês lembram que os Estados Unidos tinham pausado o envio de equipamentos militares? Aparentemente, por enquanto, não voltou. Isso pelo Washington Post. Mas, aparentemente, isso vai voltar em um futuro próximo. O Trump falou que a Ucrânia precisa se defender e que, para isso, precisa dos equipamentos americanos. A insatisfação com o Putin está ficando bem latente, bem nítida, né, cara, do Trump, e talvez isso foi colocado pelo Trump até em sanções podem ser colocadas contra o Estado russo. A gente teve palavras do próprio governo Trump colocando que o Putin, ele fala muita besteira, se vocês querem saber a verdade. Colocou que ele até é gentil, mas que ele acaba sendo um inútil, porque ele não consegue definir algum tipo de proposta de paz. E aí, quando perguntou-se, né, porque rola hoje uma proposta liderado pelo Lindsey Graham, que é um senador dos Estados Unidos, de aplicar sanções, as chamadas sanções secundárias, ou seja, punir não só a Rússia, mas os países que negociam com os russos, em tarifas que podem chegar em 500%. Já trouxe para vocês. Por mais que, absurdo, isso vai ser uma pressão absurda contra a Rússia. Porque imagina, uma coisa é você sancionar os russos, que já é ruim. Outra coisa é você sancionar sanções secundárias, ou seja, sancionar quem negocia com a Rússia. E aí a gente tem o Brasil, tem a China, tem a Coreia do Sul, tem a própria União Europeia que continua comprando o gás dos russos. E aí os Estados Unidos vão colocar tarifas de 500% em cima de todos esses países? Não sei, né? Mas o Trump falou que está avaliando essa possibilidade. Além disso, cara, tivemos notícias importantes também, porque se o Trump promete que ele vai voltar armar os ucranianos, o The Guardian joga um pouco de
desconfiança nessa fala. Por quê? O The Guardian publicou uma informação, ouvindo fontes americanas, que o Pentágono ele tem grandes interesses de fazer uma expansão militar. Utilizou os seus equipamentos, os seus mísseis Patriot, por exemplo, como sistema de defesa para Israel, utilizou também repassando para a Ucrânia, e recentemente tinha congelado o envio de recursos. Lembra que na prática, na teoria, aliás, eles falaram que não era porque eles estavam deixando de apoiar os Zelensky ou algo que valha, e sim que era porque faltava possivelmente equipamentos para os Estados Unidos, colocando que o Biden ofereceu os equipamentos a esmo, deu um monte para a Ucrânia, um monte para outros territórios, e aí não sobrou para o inventário americano. Segundo o The Guardian, de fato, o que verificou é que hoje os Estados Unidos têm 25% do que eles precisariam ter para suas ambições militares, principalmente no mar da China Meridional, para conter um possível, que eles colocam, avanço dos chineses, e também no território do Oriente Médio. Ou seja, talvez seja verdade, a ideia de não fornecer os mísseis, equipamentos de defesa para a Ucrânia, nem sejam questões geopolíticas, nem seja a ideia de pressionar os Zelensky a aceitar ceder os territórios para a Rússia, mas sim por conta de um processo de falta de inventário. O The Guardian coloca essa informação, por enquanto não tivemos pronunciamentos oficiais do Estado americano. Será, galera, que os Estados Unidos falhou tanto assim, a ponto de deixar só 25% do que eles precisariam ter para suas ambições militares? Além disso, tivemos também a notícia que o porto de Roterdã, que hoje é o porto mais movimentado do continente europeu, amplamente fica na região ali do Vale do Ruhr, a região mais industrializada, mais rica do continente europeu, que é o porto mais utilizado ali do continente, é sempre utilizado para transporte de cargas, enfim, e estaria sendo modificado para guerra. Sim, a pedido da OTAN, a ideia é que o porto de Roterdã nunca teve uma utilização, um espaço para desembarque de armas e tal, vai ter agora um terminal de containers sendo preparado para esses objetivos. Vai ser um espaço reservado para navios de carga militar que vão se antecipar a um possível conflito com a Rússia. A ideia é fazer com que o porto de Roterdã seja um hub logístico para receber equipamentos do Canadá, dos Estados Unidos e do Reino Unido, para defender o continente europeu. Isso, segundo a mídia, foi um pedido da OTAN, de Mark Rutte. E percebo como o Mark Rutte está meio que neurótico com essa coisa de que vai ter guerra. Ou ele tem informações muito privilegiadas e sabe que realmente os russos e chineses estão se preparando, ou é uma política, uma fala para tentar motivar os países a se rearmarem e atingir o mínimo de 5% do PIB em defesa. O Mark Rutte já falou que a Rússia está se preparando no setor de inteligência para fazer ataques contra o território ucraniano, contra o território, aliás, dos países bálticos e da Polônia, para testar o artigo 5º da OTAN. O Mark Rutte falou ontem, por exemplo, que os chineses eles estão incentivando a Rússia a atacar o leste europeu para que haja uma divergência ali, de objetivos militares dos Estados Unidos. Enquanto os americanos se preocupariam com o território báltico, a China invadiria Taiwan. Também não sei de onde ele tirou essa informação, mas ele falou que isso está prestes a acontecer. E agora incentiva para que o porto de Roterdã, além de ser um hub logístico super importante para as questões econômicas, seja também para questões militares. Vai lembrar que no porto de Roterdã, você já tem algumas reservas estratégicas para o continente europeu. Reservas de combustíveis, como por exemplo petróleo, e a ideia é que seja também cobre, lítio, grafite, todos os equipamentos que podem ser utilizados para uma questão mais logística. Vai haver uma coordenação com o porto da Antuérpia, e isso foi confirmado pelo ministro da Defesa dos Países Baixos. Ou seja, a Europa, de fato, está se preparando para o conflito com os russos. E para finalizar, pessoal, notícia importante também, sobre uma polêmica envolta entre os alemães e os chineses, hein? Sim, galera, a gente sabe que a União Europeia, incluindo a Alemanha, está se mobilizando, aliás, um planejamento que não é de agora, ele já acontece há alguns meses, que é um plano chamado de Operação Áspides. O que é isso? Os Houthis, que é o grupo rebelde xiita ali do Iêmen, que apoia bastante a causa palestina e faz ataques contra o território de Israel e contra embarcações que passam pelo Golfo de Aden, Estreito de Bab al-Mandeb e pelo Mar Vermelho, há uma tentativa, por exemplo, a Operação Guardião da Prosperidade, liderada pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido, de impedir que os Houthis consigam praticar suas ações. Além disso, a União Europeia fez essa Operação Áspides, que conta com militares dos países europeus para também tentar garantir algum tipo de soberania, algum tipo de defesa para embarcações comerciais,
para que uma rota tão importante do comércio internacional, que conecta o Mar de Suez, o Mar Vermelho, o Estreito de Bab el-Mandeb, não seja interrompido pela presença dos Houthis. E aí, as informações são muito vagas. O que a gente tem é que o Ministério da Defesa garantiu que o chanceler chinês foi convocado para prestar, aliás, chanceler, né, o representante, né, embaixador chinês, foi convocado para prestar os devidos esclarecimentos. Por quê? Aparentemente, o que aconteceu é que naquela região havia uma aeronave de reconhecimento da Alemanha e uma fragata chinesa. Essa fragata chinesa, quando percebeu que havia um avião de reconhecimento da Alemanha, mirou arma laser. Não sabe, né, como que foi o disparo, se teve algum dano ao equipamento, mas pode ter sido utilizado para impedir a visão do piloto, por exemplo, para fazer algum tipo de interferência nos sistemas eletrônicos, não se sabe muito bem. Fato é que a Alemanha publicou, por meio de nota oficial, tá, que colocaram os militares alemães em perigo, os chineses, e que eles não admitem esse tipo de comportamento, convocando o embaixador chinês para prestar os devidos esclarecimentos. E aí, pessoal, acha que a China tinha a intenção de derrubar uma aeronave alemã ali na região, já que a China tem algum tipo de alinhamento maior com os iranianos, que, lembrando, tem uma presença, um alinhamento maior com os Houthis? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, galera, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.